todos, companheiros de mesa. Em primeiro lugar, agradecer o convite na pessoa da nossa companheira Virna. Para mim é uma satisfação enorme estar participando de uma mesa como essa, muito importante, importantíssima, digo de passagem, até pelos temas e textos aqui que foram passados pelos meus colegas de mesa, muito interessante, que vai servir também de instrumento de luta para o meu povo, assim que eu retornar para a minha terra. A gente volta com mais conhecimento, com mais informações que são legadas a todo momento para nós, povos indígenas, que ainda sofremos bastante com essa questão de direito à informação. Em primeiro lugar, dizer que meu nome é Douglas Krenak, sou liderança do meu povo, mas na minha aldeia eu me chamo Tã, que na minha língua significa filho do meio. Nós somos em 3 irmãos apenas, tem uma irmã mais velha e tem um caçula e eu sou do meio. Então meu nome na minha aldeia eu me chamo Tã Krenak. Eu vou fugir um pouquinho aqui da rotina. A gente tem um costume, antes de uma abertura de conversa, a gente tem um costume de cantar e às vezes tocar um instrumento nosso, da nossa aldeia. Eu vou pedir a permissão de vocês aqui. Então, é um tema que para nós é muito complicado, difícil mais de abordar, que nos remete a um passado muito ruim, muito triste, muito obscuro da nossa história, acho que da história do nosso país como um todo. Ditadura militar, repressão, não tem como eu, Krenak, falar sobre esse tema e não remeter a passados muito mais remotos, né? Porque a ditadura militar para nós é, na verdade, um continuismo de práticas colonialistas que se estenderam ao longo de todo o tempo, né? O meu povo conhece a ditadura militar desde 1808, formalmente, quando Dom João VI chega em nosso país e decreta uma guerra ao meu povo chamada Guerra Justa. E nessa carta régia ele diz o seguinte: declaro guerra sem fim a esse povo selvagem que impede os pensamentos de progresso, né, e de desenvolvimento daquele governo. Então o meu povo ele lida com ditadura militar, esquemas militares desde 1808 formalmente. E é importante a gente dizer isso porque se a gente pegar esse conceito de ditadura, né, de militarismo, para nós ele existe até hoje nas nossas aldeias. E muitas das vezes são situações que são ocultadas
pelo próprio governo, pela grande mídia, né? Enfim, e que acontece até hoje. Depoimentos, fatos que foram falados pelos meus colegas de mesa aqui, eles existem até hoje. Então são coisas que a gente tem que tratar com muita atenção, com muita cautela, porque ainda são situações que a gente passa até hoje. Então, Dom João VI declara essa guerra, e ao declarar essa guerra ele faz todo um esquema militar para poder dizimar o meu povo, que antigamente era conhecido pelos temíveis botocudos, né? Que botocudo também é um termo pejorativo que os portugueses, né, antes de 1800, eles usavam para se relacionar ao meu povo, que botocudo vem de botoque, que é aquela rolha de fechar barril de cachaça. E com isso ele cria toda uma regra, né, de militarismo no Vale do Rio Doce, como um todo, também no Vale de Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, que o meu povo era uma grande nação de botocuda, que comandava boa parte desses territórios. Inclusive a gente fazia divisões territoriais com os Puri, aqui próximo a Caratinga, né, quase perto aqui do Rio de Janeiro, por Muriaé, né, a divisa aqui de Minas com o Rio de Janeiro. Então era um povo muito gigante, muito imenso, era uma grande nação. E para ele poder explorar toda essa área, principalmente as riquezas minerais daquela época, tinha que dizimar, exterminar esse povo, que era um grande empecilho para esse programa de desenvolvimento, de exploração. Então ali ele cria, né, esquemas com cães especialmente treinados, né, com caça aos botocudos, com alimento desses cães, inclusive com carne dos próprios parentes que eram mortos, né, bandeiras, né, preparadas para matar aldeias inteiras, recrutavam parentes nossos, né, os mais fortes serviam de escravos para carregar materiais e também trabalhos forçados, escravos, né? Comercializavam crianças, né? Uma criança Krenak valia uma espingarda naquela época. Cabeças, né, dos nossos parentes mortos em combate eram levadas e vendidas para fora do nosso país, né? Porque era uma guerra que estava travando com uma nação muito grande que estava guerreando dentro de um território que era conhecido por nós. Então teve que montar um esquema militar muito forte. A gente fala da militarização do Vale do Rio Doce. Todas as cidades ao longo do Vale do Rio Doce eram antigas divisões militares criadas durante todo esse processo. Então ali a gente tem desde Mariana até a Foz do Rio Doce, em Regência. Todas essas cidades eram antigas divisões militares, bases para poder atrair os nossos parentes para o que hoje a gente chama de aldeia. Mas aldeia é um termo que não é um termo bom para nós, porque aldeia significa confinamento, aldeamento, circo, represália. E infelizmente hoje, né, tem essa referência à aldeia, né, como uma coisa que a aldeia é um lugar onde ficam os índios, mas é um pensamento colonialista, porque para nós não existia cerca, né? As divisões os limites eram os rios, as matas, enfim. Eu estou dizendo isso porque depois que essa dita guerra colonial, eles falam que terminou por volta de 1900 e tudo, muito pelo contrário, ela continuou muito mais. Porque, como se não bastasse as guerras coloniais, como a Carta Régia de 1808, que durou mais de 200 anos, o nosso povo começa por volta de 1900 a enfrentar a expansão agrícola, a expansão do café, a pecuária, a invasão do nosso território por ferrovias, hidrelétricas.
E tudo isso trouxe um grande extermínio do nosso povo, que hoje vive às margens do Rio Doce, entre as cidades de Resplendor e Conselheiro Pena, mais especificamente no leste de Minas. E eu fico pensando aqui sobre essas questões, sobre ditadura militar. A gente vê que, como naquela época passada, até hoje essas práticas elas são muito usadas, né? Essa questão do genocídio, né? De exterminar mesmo, e que se estende até hoje, né? O genocídio ele se estende até hoje, até mesmo dentro dessas práticas de etnocídio, como proibição de falar a língua, né? Construção de usinas hidrelétricas, essas ações de pedidos de anistia que o nosso povo faz, que dentro dessas comissões, eles não entendem que o coletivo é uma forma de viver do povo, né? E que essas pessoas têm que fazer os seus pedidos, cada um com seu pedido individual e tudo. Isso são práticas colonialistas, etnocidas, enraizadas dentro de sistemas que eram para servir de defesa da pessoa humana de ser. Mas infelizmente essas coisas acontecem e às vezes imperceptíveis aos nossos olhos, né, às nossas ações, e que causam problemas e transtornos gigantescos dentro da comunidade, porque de fato atrapalham o modo de viver e ser daquela comunidade, né? Naquela época, voltando um pouco mais atrás, quando Dom João VI declara essa guerra justa ao nosso povo, foi uma guerra violenta e sangrenta. E naquela época vinha também para o nosso país muitos positivistas, naturalistas, né? E viam todo esse processo. E acabavam levando isso para os seus países de origem, a França, a Alemanha, a Itália. Então, essa guerra sangrenta começou a tomar uma proporção grande na Europa também. E a imagem de Dom João VI também começou a ficar um pouco manchada, até porque em 1700 o povo indígena já era julgado ser humano. Porém, a alma daquele ser humano era um selvagem. Então tinha que domesticar, por isso que vieram as frentes de catequese, os capuchinhos, né, a Igreja Católica. Porque desde 1700 o povo indígena é considerado ser humano. Porém, era um povo que tinha a alma selvagem, tinha que domesticar, tinha que catequizar. Então, de certa forma, a guerra também declarada por Dom João VI tomou uma repercussão muito ruim lá fora, pelos positivistas. Tendo isso em vista, o que Dom João VI faz? Ele começa a pensar em contratar pessoas especialistas em guerrear povos indígenas. Foi daí que ele teve a ideia de trazer um francês chamado Guido Tomás Marliere para o Brasil, para ser o chefe dessa guerra declarada. E aí ele vem para o Brasil com um novo esquema e experiência de dizimar povos no norte da América, em outros locais, Canadá, por exemplo. Ele tinha experiência de guerrear esses povos em outros locais. Então ele vem com uma experiência mais de integração, né? De dizimar esses povos assim, na surdina, na calada. Então foi da onde foi criada essas divisões militares. Nessas divisões militares eram feitas as torturas, né? As catequeses. Aqueles índios que se integravam, eles eram catequizados, ensinavam a língua, ensinavam os costumes das outras culturas. Os que não se adaptavam eram mortos nesses confinamentos, torturados, né? Até a morte. E a gente percebe que essas práticas, né, essas ações colonialistas, elas se estenderam ao longo de todo o tempo. A ditadura militar, por exemplo, para nós foi dessa forma. A ditadura militar, no início, por volta de 1940, 1950, quando de fato as divisões militares elas invadem a nossa terra, a nossa aldeia, nesse período eram construídos campos de concentrações, né, para torturar, para matar o nosso povo e liberar as terras para a ferrovia, para a expansão agrícola. E isso começou a tomar também proporções fora da aldeia, mesmo que de uma forma mais difícil, oculta, né?
E com o passar do tempo, a ditadura militar nas terras indígenas, ela também começou a tomar uma outra forma, que era a de fazer que o povo indígena assimilasse a cultura do não indígena. Então, durante o período da ditadura militar, na nossa terra, na minha terra, por exemplo, foi criado escolas, foi criado indústrias para a produção de milho, feijão, arroz, né, com maquinários, para que o povo indígena fosse forçado a trabalhar, fosse forçado a aprender o português, porque a matança estava demais, né, a guerra estava demais. Então utilizou de várias estratégias para poder ainda reprimir o nosso povo. Eu gosto de falar isso porque essas práticas elas se estendem ao longo do tempo em contextos diferentes, né? Então, quando a gente começa a falar sobre ditadura militar, parece que é uma coisa que ficou lá atrás, né? Mas para o nosso povo não, ela é presente até hoje. Ela é presente, é forte, muito forte. A ditadura militar é muito forte, né? Temos ruínas ainda de presídios que foram construídos dentro do meu território, chamado Reformatório Agrícola. Na época por volta de 1950, 1960, esse reformatório ele serviu para prender povos indígenas do Brasil inteiro que se opunham ao regime militar naquela época. Então, o meu povo conviveu com várias lideranças de outros povos, né? Suruí, Arara, Guajajara, Chavante, Terena, dos mais diversos povos de todo canto do Brasil. Eles foram levados para a minha terra como presos políticos, né? E eu falo isso, presos políticos, porque eles eram julgados um entrave para o progresso do país, né? Para as estradas, para a Transamazônica, para a ferrovia, para a hidrelétrica daquele período. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando o nosso povo entrou com uma ação no Ministério Público para pedir anistia política, a gente teve muita dificuldade, porque uma das primeiras respostas que o nosso povo recebia era de que o povo indígena naquela época não era considerado cidadão brasileiro, porque não tinha título, não tinha CPF, não votava, né? Então era complicado ter um processo com relação a essa questão de anistia política. E aí a gente volta para a aldeia, pensa, estuda, reflete com os parentes, fala: poxa, mas por que o não indígena tem esse tipo de situação de que o Estado olhe para as violências, né, humanas que eles sofreram e o povo indígena não? E a gente chegou no consenso de que essas leis que são criadas, elas são excludentes, principalmente a lei de anistia política é uma lei excludente, ela exclui o nosso povo, fato, ela exclui o povo indígena, porque o que está em questão não é o direito humano do povo Krenak, ou do Suruí, ou do Arara. O que está em questão é as violações aos direitos humanos que as pessoas sofreram durante aquele período. Então, se a lei é para amparar as pessoas que sofreram as violações de direitos humanos, qual que é o problema de rever essa questão ou de anistiar o povo indígena Krenak ou Suruí, ou seja, qual povo for? Só porque ele vive coletivamente, né? Só porque ele tem um modo diferente de viver. Mas o coletivo é a forma humana que ele tem de viver e de entender o mundo. E é uma luta muito grande para nós, Krenak, e para todos os povos indígenas do Brasil, acredito eu, porque a partir desse conceito, a gente percebe que até hoje a gente não tem juridicamente o direito humano a respeitar. A gente não é considerado como ser humano, uma vez que você não tem direito de requerer tais direitos. Eu não queria me estender muito, porque eu trouxe um vídeo também para passar, não sei se vai ser possível, porque
A gente tem uma fala aqui de 25 minutos, então eu estou querendo dividir com esse vídeo, que é de 18 minutos. E eu queria passar para vocês porque mostra um pouco da nossa terra. E eu formei em comunicação e eu acho que essas formas de informações, principalmente por áudio e vídeo, elas nos fazem refletir, pensar, porque a gente olha o local, né? Então eu estou tentando trazer para vocês um pouco da nossa realidade, que a gente passou, que a gente sofreu e que a gente vive até hoje, né? Inclusive com programas de desenvolvimento econômico do nosso país, como mineração hidrelétrica, que nos mata ainda até hoje. Brumadinho, Mariana, né, que é a hidrelétrica de Mariana, de Rejeito. Então, são ações, atividades que matam o meu povo e matam pessoas. Não só o povo Krenak, eles estão matando pessoas em nome de progresso que a gente está aqui querendo entender. Então, o meu povo ainda fica pensando que progresso é esse, né, que tanto falam que matam pessoas. Então, é uma ditadura nua e crua que a gente passa lá no nosso território. E eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco, para a gente pensar um pouco sobre anistia política, genocídio, etnocídio, e discutir com vocês aqui. Obrigado. Consegue mesmo que ele está de mão no cesto e coloca para poder replicar aos poucos.